Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um RegioCast. Queria cumprimentar o Sandro, nosso diretor financeiro. Olá, Seja Geise. bem-vindo. Olá, participantes. Pessoal, como sempre, né, aquele avisozinho assim de início, né, Sandro, que a gente fala, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma publicação. A gente está sempre, né, publicando vídeos informativos, né, sobre a Regis, sobre o seu plano. Então ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade nossa também. E se tiver dúvidas, questionamentos, deixa aqui nos comentários pra gente. Bom, a gente vai falar hoje sobre os números de abril, né? Inclusive já estão disponibilizados no nosso site, lá no informativo Regis de Números. E também você recebeu no seu e-mail também, individualizado, né, sobre o seu plano. Se você não recebeu, quer dizer que você não está com o cadastro atualizado. Então atualiza o cadastro para a gente que você vai estar recebendo também. Bom, Sandro, vamos falar do cenário? Vamos lá? Conta pra gente como é que foi o mês de abril aí. Sim, os planos, novidades, coisa boa? Só coisa boa, né? Maravilha. Vamos dizer que 100% dos nossos planos bateram meta, né? Maravilha. Bateram nos seus objetivos de rentabilidade, né? Isso foi muito bom, né? Nós estamos, já tínhamos dado essa boa notícia para os participantes no primeiro trimestre, né? Quando fechamos o primeiro trimestre. Sim, porque o último RegioCast foi só uma maravilha. Exatamente. Falou que até trazer champanhe na próxima, vamos misturar aí também. É verdade, vou ver se eu cumpro essa promessa. Bom, no caso de abril, nós mantivemos a trajetória, mas assim, de uma maneira geral, o que nós podemos observar no mês de abril? Nós tivemos uma inflação um pouco menor em relação ao mês anterior, né, de 0,61, né, o que trouxe a inflação do acumulado dos últimos 12 meses para 4,18. Ou seja, a inflação ficou no mês de abril novamente abaixo do teto do que está estabelecido no Conselho Monetário Nacional, que é uma inflação de 4,75. Né? Isso é muito positivo, né? Isso mostra que digamos, as ações de política monetária estão produzindo seus efeitos, né? Só para relembrar, né, quem já assistiu os outros RegioCast, nós já comentamos isso, nós tivemos um período inflacionário muito forte no primeiro trimestre do ano passado, né, principalmente por conta da guerra da Ucrânia, né, então houve uma elevação muito forte no primeiro trimestre e agora nós começamos a ver esse movimento de arrefecimento. Né. A taxa Selic, né, na reunião de maio, o Banco Central manteve em 13,75%, de abril, de 13,75%, né? A Bolsa de Valores de São Paulo ela subiu 2,50%, né? Apesar de que no acumulado do ano ainda está operando negativo, mas teve um movimento positivo de 2,50%. O dólar caiu no mês de abril, né? Ele teve uma queda de 1,57%. As reservas internacionais do Brasil subiram em virtude desses movimentos todos, tá? Com essa combinação de taxa de juros alta e inflação controlada, nós tivemos aí um ingresso de reservas para o Brasil de um crescimento de 1,33%. O resultado primário, como já era previsto, está numa fase declinante, ele ainda está operando positivo, mas todo mundo já sabe que ele vai fechar o ano no negativo em virtude do aumento de gastos públicos no ano de 2023, e a dívida líquida do setor público fechou o mês de março, né, ainda não tem os resultados de abril, mas o mês de março fechou em 57,2% do PIB. É um patamar, digamos assim, digamos assim, em linha com a economia do tamanho do Brasil, né, com a renda per capita, considerando que é um país ainda em fase de desenvolvimento. Com relação ao relatório Focus, né, que é divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central, a projeção de inflação para os próximos meses, né, mês de maio, que é uma inflação menor que de abril, está se projetando uma inflação de 0,43%, né? Uma inflação de junho de 0,34% e para julho 0,36%, o que mostra uma trajetória declinante nos próximos 3 meses. No entanto, Geise e participantes, o que está acontecendo? As expectativas de inflação para o final do ano ainda estão num patamar muito elevado. O mercado, por exemplo, está precificando em algo em torno de 5,8%, né? O que é uma inflação, como já dissemos, acima da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, cujo teto é 4,75%. Isso pode fazer com que o Banco Central demore um pouco mais no movimento de queda da taxa de juros. O mercado está estimando queda, está estimando uma queda. A inflação, aliás, a Selic deve fechar o ano em torno de 12,50%, mas é uma queda talvez um pouco mais suave, digamos Sutil, assim, né? mais gradativa, exatamente, e só a partir do segundo semestre, né, por conta exatamente dessas expectativas de inflação que estão sendo declaradas. O dólar está com uma perspectiva
de fechar o ano em torno de 5,15, né, um pouco acima do que está hoje, né, em termos de cotação. O resultado primário, né, a expectativa é que nós iremos fechar o ano com um déficit de 1% do PIB, e a dívida líquida do setor público, que hoje está em 57%, deve fechar o ano em torno de 61%. Né? Isso já denota, isso por conta até do que nós temos uma incorporação dos juros no principal da dívida. Então, isso deve fazer com que a dívida líquida suba no final do ano, mas isso é o esperado pelo mercado. O que nós temos de novidade com relação ao mercado de títulos públicos é uma trajetória de queda, né? Em termos médios, os títulos públicos negociados no mercado estão com uma trajetória de queda. Isso tem beneficiado fortemente os nossos planos. Né? No mês de abril, da mesma forma que já havia acontecido em março, também continuou caindo, né? Nos principais vértices, somente os vértices mais curtos tivemos um pequeno aumento, mas os vértices mais longos, a partir de 2028, todos eles tiveram queda. Isso foi muito positivo, refletiu positivamente no resultado dos planos. E isso é uma informação que você tem falado aqui no Resto. Exatamente. Né? É um cenário que eu entendo que está sendo mapeado, e da forma que vocês estão mapeando, então está acontecendo, o mercado está respondendo bem. Exatamente, essa é a questão, exatamente. A gente está operando com base num cenário, numa expectativa de cenário, e ele está se concretizando. E está sendo muito assertivo. Exatamente, que é muito bom. Está se refletindo positivamente nos resultados que nós estamos entregando para os nossos participantes. E a perspectiva para maio, tá, que deve permanecer. As taxas continuam caindo das NTNBs, as taxas médias das NTNBs estão caindo, e isso é positivo principalmente para os planos que têm muito papel marcado no mercado, né? Então isso deve refletir positivamente. Então a gente está bastante otimista, inclusive para o mês de maio também. Então continuem apostando aí nos nossos planos. Se você é participante da Regis, continue confiando que os resultados estão sendo entregues e cada vez melhores. Né? E um dado positivo também, tá, Geise? É a questão do comparativo, né? No comparativo com o mercado de previdência complementar. Tem uma empresa que nos assessora, né? Isso é super relevante. Isso, exatamente. Todos os planos bateram as medianas do mercado. Todos os nossos planos. Né? Exatamente. Essa consultoria, né, que presta serviço para a gente, ela classifica, né, os planos em três categorias. Planos com características de benefício definido, que é o caso do BD01. Planos com características de contribuição variável, que é o caso do CD03, e planos de contribuição definida, que são os demais planos. Plano Metrô, CD05, o Brasileirprev, são todos planos com características, o Regis Prévio, todos com características de CD. Então, eles fazem essa categorização. Né? E aí, também, nesses resultados, nós estamos também acima de todos, a mediana de todas as rentabilidades, considerando aí 369 planos que são, digamos, acompanhados por essa consultoria financeira. É uma referência muito boa. Exatamente. Exatamente. Estamos no caminho certo e entregando bons resultados para os nossos participantes. E, Sandro, só para a gente poder fechar essa parte do cenário, você acha que essa visão que vocês estão tendo de cenário está sendo bem assertiva? Você acha que até o final do ano o cenário vai melhorando? Essa é a tendência, né? A partir do momento em que já houve a aprovação do arcabouço fiscal lá na Câmara dos Deputados, agora está indo para o Senado, né? Então a tendência é que, com as regras postas do fiscal sendo postas, enfim, e o governo efetivamente respeitando aquilo que ele está se propondo a respeitar, né? A realizar no âmbito fiscal, é que isso efetivamente tenha reflexos na política monetária. Então, isso é uma coisa encadeada na outra. Né? Então, se o fiscal for bem, a política monetária começa a produzir também efeitos em termos inflacionários, e aí com isso... E nós estamos exatamente trabalhando em cima desse cenário, né? Que o arcabouço fiscal, muita gente pode falar, não, o arcabouço fiscal é bom, é ruim, enfim... É o arcabouço que está sendo aprovado no Congresso. Alguns falam que são bons, digamos assim, é um bom arcabouço fiscal, outros falam que não. Eu acho que na média, exatamente, o importante é que está sendo colocada uma regra que o governo se predispõe a seguir. Né? Se é uma regra que ele se predispõe a seguir e onde a despesa vai ter um limite de crescimento, isso faz com que haja uma previsibilidade, pelo menos é o que se espera, né? Que haja uma previsibilidade do fiscal, e havendo essa previsibilidade do fiscal, isso se reflita positivamente no monetário também. E aí, com isso, a gente podemos verificar movimentos de queda de taxa de juros, né? E essa queda de taxa de juros pode ser muito benéfica para os nossos planos
de benefícios. Então estamos aí com expectativas muito boas aí, né? Exatamente. Coisa boa. Esperar que esse cenário todo se confirme. Bom demais. Bom, agora que a gente falou, né, um pouquinho sobre o cenário, a gente vai manter o mesmo formato que a gente tem feito aqui do RegioScast. Então, se você quer saber mais um pouquinho agora sobre o seu plano, o Sandro já deu spoiler que todos bateram meta, mas você quer saber como que foi o resultado, continua aqui com a gente. É isso aí. Bom, os participantes CD5, né, que vocês ficaram aqui com a gente, Sandro, conta como é que foi o mês de abril. Você já deu spoiler que foi tudo bom. Agora conta pra gente exatamente as coisas boas aí do plano. O plano CD05 foi excepcional, não foi muito bom, não. Foi excepcional, né? Uma rentabilidade de 236% num único mês, né? Enquanto o referencial é IPCA mais 4 deu 0,89, o plano rendeu 2,10% no único mês. Né? Então, realmente é um desempenho espetacular. Né? Então, nós ficamos muito contentes, né, com esse resultado. Né? Quase soltamos fogos aqui. Né, Botou champanhe para estourar. Exatamente. Você gosta da champanhe, né? Eu gosto de fogo de artifício. Então, foi muito legal. Né? Nós estamos muito satisfeitos que a estratégia está funcionando. Né? Nós montamos uma estratégia diferenciada, né? Principalmente para os planos que têm a obrigatoriedade de colocar todos os papéis marcados a mercado. Né? Então, o que nós estamos fazendo? Comprando em NTNBs, mas também alocando em LFTs também, que garante uma certa estabilidade e rentabilidade com menos volatilidade. 89% dos papéis da carteira do CD05 são marcados a mercado. Então, nós temos que ter esse cuidado de garantir uma certa estabilidade e rentabilidade. Então, o que nós fizemos? Fizemos alocações basicamente em LFTs, né, dentro do plano CD05, para já garantir essa rentabilidade, aliado aos papéis que já existiam na carteira, né, que eram em TNBs compradas a taxa acima de 5%. Né? Então, isso está garantindo uma rentabilidade muito boa, tanto no mês como no acumulado do ano. O acumulado do ano está em 131% do referencial. Né? Nós já estamos com a rentabilidade de 5,27% no ano de 2023. Né? Então, assim, nós estamos muito realmente contentes, né? Tanto a renda fixa, que foi a maior responsável pelo resultado positivo do plano CD05, como a renda variável, produziram bons resultados. Né? A renda variável, apesar de ter um peso pequeno, né, dentro da carteira do plano CD05, né, ela contribuiu com 1,82 de rentabilidade, enquanto que a renda fixa rendeu 2,18. Então, ficamos realmente muito satisfeitos. A carteira de empréstimo tem uma pequena rentabilidade negativa, mas é uma inadimplência que está sendo já resolvida este mês, então isso deve repercutir positivamente. Tanto é que em 12 meses a carteira de empréstimo ela tem uma rentabilidade positiva. Né? Aliás, eu convido lá ao pessoal do CD05, né? Quem quiser também, quem é participante do CD05, pode pegar dinheiro emprestado. Né? Essa dica é boa. Lembrando que o plano está com com taxas muito boas, comparativo. É o plano que tem a menor taxa. Tá? De todos os planos, é o plano que tem a menor taxa de juros em termos de taxas pós-fixadas, por exemplo. Né? Até porque a meta dele, como o referencial dele é IPCA mais 4 e a inadimplência é baixa, né? Tivemos essa única agora, mas de uma maneira geral a inadimplência é baixa, no caso do CD05, então nós temos conseguido praticar boas taxas e elevamos os limites também. No mês de fevereiro, elevamos os limites também de operações de empréstimo para os participantes do CD05. Então, quem quiser aproveitar essas oportunidades de empréstimo a participantes do CD05, pode pegar que nós estamos bastante competitivos em termos de taxa. Né? Só complementando o que você falou, até abri aqui no site. No site da Regios, né, no regios.org.br, na aba de serviços, tem um campo lá empréstimos, lá dentro você consegue ver a parte de empréstimo, limites, valores, e o CD5, né, igual o Sandro falou, é com a taxa mais baixa, então você entra lá, tem as informações, tem um passo a passo. Exatamente. Vale a pena, uma dica boa. Não, com certeza, até porque no caso a taxa é uma taxa muito boa e de repente a pessoa quer complementar um dinheiro para comprar um carro, uma casa, por exemplo, pode pegar um dinheiro no seu próprio plano. Claro que o limite é atrelado à margem consignada e aquilo que ele já tem depositado dentro do plano, né? Mas é uma alternativa bem interessante no caso. E já temos, por exemplo, participantes do CD05 que tem mais de R$100.000 alocados, né? Então, digamos, essas pessoas, por exemplo, pode pegar todo esse valor, no caso, em empréstimo
que não tem problema nenhum, porque o limite foi elevado no mês de Sim, fevereiro. isso é Então, muito bom. é interessante, no caso, para quem está pensando em pegar um dinheiro emprestado, né, pega o dinheiro no CD05. Além da taxa está boa, né? É um dinheiro que não tem vínculo, você não precisa colocar, por exemplo, nenhuma garantia, uma casa, por exemplo, que encarece uma operação de E crédito, retorna né? no plano, né? E retorna exatamente a rentabilidade que você poderia entregar para o banco, você entrega para o seu plano e vai melhorar a rentabilidade do seu próprio plano, né? Então fica aí a dica aí para o pessoal do CD05. Isso é muito bom. E aí, Sandro, só para a gente poder fechar, fazendo uma análise assim, de cenário, né? Como é interessante a movimentação do mercado financeiro, né? A gente até falou isso no CD Metrô, mas o CD5 também foi muito impactado no ano passado, Sim. então os planos Isso. CDs, né, sofreram muito com o mercado ano passado. É verdade. E como Principalmente pela marcação ao mercado. Exato. Né? E como que essa mudança de cenário, né, Sim. favorece a gente. Exatamente. Então, estamos aí surfando essa onda. Exatamente, boa. é o que nós pedimos, né? No ano passado. Acreditem que o plano vai bombar. E está bombando, né? Exatamente. É um plano que já está aí batendo aí quase 19 milhões de patrimônio, né? Logo vai ultrapassar, daqui a pouco eu acho que final do ano vai dar uns 30 milhões de patrimônio. Né? Temos várias patrocinadoras interessadas, né, em entrar, virar patrocinadoras do CD05, isso é importante também, né? É um plano que muitas empresas estão apostando, né? Já tivemos a Ceasa, né, que ingressou agora em janeiro, né? E estamos com conversas com outras empresas também muito interessadas em patrocinar o plano CD05, né? O que deve robustecer o plano, né? Aumentar o número de participantes e aí, aumentando o número de participantes, aumenta o volume de recursos, melhora a diversificação e com certeza melhora o resultado futuro. Maravilha, a tendência é só crescer para É frente aí, né? Bom demais. Sandro, obrigada por ter trazido aqui as notícias para a gente do CD5. Você que é participante, obrigado por, né, acompanhar a gente aqui. E, né, tem notícias boas já para o mês que vem, mas você vai ter que voltar aqui para poder acompanhar, né? Ativa o sininho para você não perder nenhuma publicação. Deixa seu like aqui no nosso canal, né, no nosso vídeo. Se tiver comentário de dúvidas, né, Sandro? Pode colocar aqui embaixo na abinha aqui de comentários e siga a gente nas redes sociais. Facebook, Instagram, LinkedIn, né? O próprio nosso canal aqui do YouTube, que a gente está sempre ativo, mandando bastante coisa. Não se esquece de inscrever, né? Não paga nada. Exatamente. Se inscreva, não paga nada e você acompanha as notícias também. Isso aí. Né? E a gente se vê mês que vem. Até mais. Tchau, tchau. Até logo.